Internautas e telespectadores de todo o Brasil, muito boa noite. Nós estamos aqui com o X da Questão na TV Web São Caetano. E qual é o X da Questão? O X da Questão são as primeiras medidas do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. E quem vai esclarecer para você, quem vai estudar claramente essas primeiras medidas é o vereador da Câmara Municipal de São Caetano, o comunicador e o advogado e escritor Éder Xavier. Nesta terça-feira, efetivamente, a partir de agora, a partir de hoje, o país começou a funcionar. Ontem, dia 2, as crianças voltaram para a escola. As escolas do governo do estado abrigam 4 milhões de crianças que ontem compareceram, depois das férias, que começaram em dezembro. Então, a vida começa a entrar na normalidade, porque estava tudo parado. Janeiro, então, foi uma paradeira danada. Muito bem. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. A presidente Dilma, desde o primeiro dia de governo, teve problemas muito graves, doutor Éder. Primeiro, ela não pôde apresentar o seu ministério, porque que agora tem 39. Pelo seguinte, ela não sabia, ela podia indicar, por exemplo, fulano de tal, e ele ser denunciado na campanha Lava Jato. Porque agora, a partir desta semana, toma nota aí, hoje é dia 3 de fevereiro, a partir de hoje, daqui a poucas horas, o ministro Zavascki vai apresentar à nação os primeiros denunciados por corrupção, os primeiros políticos. Agora, essa semana, começa agora, começa a fileira dos políticos. Então, em resumo, a presidente Dilma prorrogou, fez uma parte do ministério, depois montou outro ministério e quis saber do procurador Janot se ele poderia dizer assim, o fulano de tal está aí envolvido, eu posso nomear? O Janot falou, não posso fazer isso, é segredo de justiça, etc. Muito bem. A presidente Dilma sumiu nesse mês de janeiro, ela desapareceu, não apareceu mais. Só apareceu agora no finalzinho do mês, numa reunião ministerial de 39 ministros, né, e que o senhor acha que ela se ressente de estar fazendo exatamente o que ela disse que o adversário dela ia fazer, uma política de arroxo? O senhor acha, vereador Éder Xavier? Boa noite, mas boa noite mesmo você que está aí acompanhando o programa X da Questão, nesse ano de 2015, onde as coisas, segundo o nosso querido e competente Inês, as coisas começam a entrar nos eixos, na rotina, no que deveria ser. Então, uma boa noite para todos. E você sabe, Ney, nós aqui temos uma situação bastante interessante. Eu fico pensando assim, por que nós temos a mente? Porque a mente é um acessório, não é isso? O corpo é um acessório, a mente é um acessório daquilo que nós temos de mais nobre, que é a nossa personalidade, que é o nosso eu interior. E para aqueles que têm o problema da religião, da religiosidade, a alma. Então, mente é acessório. Então, a mente pode buscar lá no passado informações, trazer para o presente e imaginar o futuro. E eu, então, para comentar o que a Dilma está fazendo, nossa presidente, eu me lembro, certamente você também, que o Brasil comentou uma frase de um político mineiro, parece que era mineiro, Francelino Pereira. Francelino Pereira. Ele fez a frase, cunhou a frase, todo mundo falou há muitos anos, que país é este? Essa é a frase francesa. Então eu quero lembrar, que país é este? É um país que congrega 200 milhões de almas, mas eu tenho assim, um sentimento, Ney, de que desses 200 milhões, talvez 50, 30, 20, 10 milhões, um pedacinho, tem consciência de que ele é um povo, o resto tudo é uma multidão. Multidão, segundo Le Bon, segue o grito daquele que se intitula líder. Líder do quê? Nem sabe o que está falando, ele fala, eu sou líder.
Mas você é líder porque você tem uma ideia, cuja ideia vai assambarcar um povo, e você vai ser o intérprete da ideia, da necessidade daquele povo, então você poderia ser líder. Mas quando você nem sabe o que está falando, só porque você gritou, e muitos te seguem, aqui no caso que eu estou querendo sustentar a tese, talvez 180 milhões de pessoas seguem, você não é líder de um povo, você é líder de uma multidão. Então, vamos juntar, olha, se nesse país nós não temos povo que tem consciência do seu território, da sua nação, da sua história, etc, etc, sabe se postar, sabe sair às ruas, sabe nas manifestações não deixar que dentro das manifestações venham vândalos mandados por políticos para destruir, para quebrar e para que aquilo que você estava reivindicando como povo, como cidadão, no seu direito, seja abafado pela própria polícia. Porque alguém infiltra pessoas para fazer detonar os bens públicos e aí então... Então, o que eu quero sustentar é o seguinte, que país é esse? Nós somos um povo mesmo, porque não é possível estar acontecendo, dona Dilma, o que está acontecendo neste país, nem vocês. E o povo não sair na rua de verdade para pedir uma modificação no comportamento. Então, sabe, imagine um outro país, o que estaria acontecendo. É ridículo uma presidente eleita ter dificuldade para nomear pessoas porque está na iminência de todos, ou de grande parte. Não pode nomear ministro, não pode ter o seu posicionamento dentro da Câmara, do Congresso, do Senado, da Câmara Federal. Não pode escolher seu líder, não pode escolher um líder, não pode fazer absoluta travada. Então, nós sabemos que há uma teoria finalista da ação. Para que a ação? Mas se em algum momento, Ney, os aspectos técnicos do processo emperram uma nação de sobreviver. Olha o que está acontecendo com a Petrobras. Sangrar como nós estamos sangrando. Passa logo, seu Janot, o nome desse pessoal. Conversa logo. O povo sai na rua. Porque onde já se viu a proposta agora que nós temos do Joaquim Levy, o ministro nomeado, o ministro, precisar reduzir o impulso consumista. Absurdo, absurdo, absurdo. E essa presidente não vem falar que isso é uma brincadeira. Que impulso consumista? O quanto o povo brasileiro tem condições de ganhar, a grande parte da multidão, de ganhar e investir em alguma coisa, Ney? Pouquíssimas pessoas. Agora, quando vem aqueles planos de comprar carro em 60 meses, por que vocês não fazem 600 meses para comprar uma casa, hein? 72% do BNDES, um banco para fomentar o desenvolvimento da pequena e da média empresa. Para onde foi esse dinheiro do BNDES, hein? Faz 600 meses, 200 meses, 300 meses e faz casa para o povo. Não, para as multinacionais, carro para... Esse é o consumo de quem está devolvendo o carro que não pode pagar. Vem o índice hoje, o índice de inadimplência em todos os contratos. Que consumismo nós queremos, vocês estão querendo parar? E a nossa presidenta não faz. Então, Ney, juntando a minha longa fala, mas é porque estamos numa fase totalmente complicada. Francelino Pereira, há 30 anos atrás, perguntou que país é este. Nós não sabemos se temos povo, se tem uma multidão que vai num grito, que vai num marqueteiro que fez essa Dilma, que fez esse Lula. Marqueteiro. Até no caso da religião, né? Faz um monte de palhaçada na TV e faz grandes corporações religiosas, religiões que fundam partidos e o povo não faz nada. Então, encerrando a minha primeira fala, meu querido Ney Gonçalves Dias, povo ou multidão, que país é este? Como parar? Que consumismo? Quais as propostas da senhora que a senhora falou na campanha que não ia fazer? Vê aí os sindicatos como estão. Os sindicatos estão todos eles colocando
o seu posicionamento diante de ministro. Olha o que nos espera para o Brasil, porque não querem de maneira alguma que haja redução nas conquistas dos trabalhadores. É uma luta justa. Mas a senhora foi falar que a vaca ia tossir, não ia tossir, que a senhora não ia... E agora? Dilma, você está brincando. Então, Ney, não está cumprindo nada essa Dilma. O pretexto para frear o consumo é controlar a inflação. Mas isso aí seria... veja o senhor que coisa curiosa, né? Os americanos cresceram 2,7%, e a grande notícia que o Obama deu à nação é que o povo americano voltou, a família voltou a consumir. A família americana voltou a consumir e o país está salvo. Aqui a gente está falando para a família não consumir, para poder salvar o país. Agora, nós estamos aqui, eu estou fazendo o programa um pouco corrido, porque daqui a poucos instantes o vereador Éder Xavier estará na Câmara Municipal de São Caetano, onde serão votadas e constituídas as respectivas comissões do Parlamento de São Caetano. Domingo passado, anteontem, nós tivemos a posse dos vereadores, dos deputados federais e dos senadores. Como os senhores sabem, depois da eleição passada, os deputados federais e senadores vitoriosos foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Isso foi dia 18 de dezembro. Uma vez diplomados, eles estão aptos a tomar posse. A posse solene foi domingo. Então agora nós temos novos deputados, como temos 20 senadores diferentes também no Senado. E foi feita, geralmente ocorre que depois o novo parlamento elege a sua mesa diretora. Isso já é normal. Então, foi feito isso ontem. Então, o Cunha, deputado do PMDB do Rio de Janeiro, foi eleito para a Câmara Federal, quebrando um pouco aquele acordo de que haveria uma rotatividade entre o PMDB e o PT. Então, o PMDB ficou com a Câmara e ficou também com o presidente que foi reeleito. Acontece o seguinte, o presidente reeleito foi apoiado pela presidente Dilma, então, portanto, foi apoiado pelo governo, o que é razoavelmente tão óbvio que o PMDB é um partido ligado ao PT. Agora, o Cunha não é muito ligado o Cunha vai dar trabalho. E diz que a primeira coisa que ele vai fazer é não impedir a criação de uma CPI para ver o que realmente aconteceu na Petrobras, porque até agora, eu acho gozado o seguinte, se o governo não tem nada a temer, por que ele tem medo de CPI da Petrobras? Não tem nada a temer, já abriram a porteira. Mas eu quero saber do senhor o seguinte, o que representa, vereador Éder Xavier, a reunião de hoje da Câmara Municipal de São Caetano? O senhor vai responder daqui a 1 minuto. Com certeza tu me conoce. Soy López, articheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Vereador Éder Xavier, qual é a importância da reunião de hoje
da Câmara Municipal de São Caetano? Ney, todo parlamento tem a sua mesa diretora, e aqui a mesa diretora foi eleita, e segundo notícias, a mesa diretora da Câmara, com a presidência do do vereador Paulo Botura, não era o sonho de consumo do prefeito Paulo Pinheiro. Restou agora a composição política dentro da Câmara, entre os 19 vereadores, daqueles que irão compor, são 5, a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. A Justiça e Redação é uma Câmara dos Vereadores, que em harmonia o Poder Legislativo com o Executivo verifica aqueles projetos, os projetos de lei que vêm do Executivo, a Justiça e Redação. Então ela vai analisar os projetos do ponto de vista jurídico, político, sempre com ação política. E depois tem a Finança e Orçamento. Então, é bem possível que esteja havendo em São Caetano do Sul uma conversa entre o Executivo e o Legislativo para que haja também, porque é uma casa política, uma composição para membros que apoiaram a chapa vencedora para a mesa, fazer parte dessas duas comissões, e também aquela chapa que perdeu, 8 vereadores, G8, não é? E que esteve ao lado da orientação governista, então também faça parte das comissões. Então são 5 vereadores na Justiça e Redação e 5 vereadores na Finança e Orçamento das comissões. A importância, né, é aquela importância constitucional. A Constituição diz que é necessário todos os atos, que os projetos de lei, seja de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, venha a ter a rubrica das comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento. Então é importante, é constitucional, isso deve se manter. Mas para São Caetano tem um fato, as comissões, é muito interessante. Primeiro, porque nós teremos que votar nesse semestre as contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior. São contas que têm tudo a ver com o absurdo. São contas que, da administração do José Auríquio Júnior, ex-prefeito, no ano de 2012. Está chegando na casa, no Parlamento sul-sacaitanense, para que haja uma votação, uma análise, uma observância política daquilo que o Tribunal de Contas encontrou nas contas da administração do senhor José Auríquio Júnior, ex-prefeito, no ano de 2012. Então, a composição das duas situações, Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, é muito importante, porque chega na casa para o presidente, é distribuída para as comissões, mas no caso mais especificamente para as comissões de Finança e Orçamento, e ela dará o seu parecer, dará o seu encaminhamento para que haja votação no plenário pelos 19 vereadores. Então é muito importante a composição política, por isso nós vamos estar atentos, né? Hoje vamos estar atentos na formação, na votação. Então a primeira sessão da legislatura 2013-2016, essa primeira sessão no ano de 2015 é para votar os membros das duas comissões. Muito importante, especialmente porque é uma função constitucional, vamos cumprir o que diz a Constituição dos vereadores e o que é melhor, ver politicamente a composição, porque vamos analisar a conta do ex-prefeito José Auríquio Júnior. Essa é a importância. Dilma está honrando o que prometeu na campanha? Já sustentei na outra tese de que, assim como em São Caetano é importante que haja uma formação política nas comissões, também ficou claro com a eleição do Eduardo Cunha, que você já mencionou, para a presidência da Câmara Federal. Então, é importante destacar isso para dizer que ela não está cumprindo absolutamente nada. Porque você vê um receptáculo assim, muito sensível das reivindicações, do posicionamento da multidão ou do povo brasileiro, é realmente o Congresso, mais especificamente a casa composta de 500 e poucos deputados, que é a Câmara Federal. E os deputados federais, sentindo o nhen-nhen-nhen, que nem disse o ex-presidente Fernando Henrique, sentindo o nhen-nhen do povo, eles elegeram contra a orientação política, elegeram como presidente
da Câmara Federal, o Eduardo Cunha. Então é evidente que eles, sentindo, os deputados federais, sentindo o povo brasileiro, votaram para ter uma independência, para enfrentar os posicionamentos da dona Dilma, que falou na campanha uma coisa, que praticou outra. Então, por exemplo, suprimir direitos trabalhistas é uma das coisas que ela falou que jamais faria, que a vaca ia tossir, não sei o que lá, e ela está fazendo isso. Aumento de preços de tudo. Tudo, gasolina, óleo, combustível de toda a natureza. Inflação real. O PT criticou tanto que a inflação era uma e que depois os órgãos que captavam ou que se informavam, os técnicos, e depois oficializavam através do governo federal os índices inflacionários, que havia uma camuflagem, que a inflação era de 20% e os órgãos do governo falavam que era 10%, que era de 80%, falavam que era 50%. Criticou tanto isso. E agora, nós verificamos que há uma interferência política, há um processo de se manter no poder, a custe o que custar, que nos órgãos de informação, que orientam o investimento externo no país, eles são manipulados, sofrem influência do governo federal. Então, essa senhora Dilma, nossa presidente, ela não está cumprindo absolutamente nada. Ney, olha aqui, por exemplo, o abono, como é que é hoje? Quais são as propostas? É preciso trabalhar um mês durante o ano e receber até 2 salários mínimos. Não é isso? No abono salarial? É. Haverá carência de 6 meses de trabalho ininterruptos. Pagamento passa a ser proporcional. Não é partido dos trabalhadores, dona Dilma? É partido dos trabalhadores ou é partido contra os interesses dos trabalhadores? E aqui não estou defendendo. Acho sim que precisa haver no Brasil uma discussão ampla com a sociedade civil, com o povo, não com a multidão, com grito, essas dificuldades para que haja emprego no Brasil, essa dificuldade que tem a CLT. Não digo para as grandes corporações, que sabem se estruturar economicamente para enfrentar períodos de dificuldade. Mas a pequena e média empresa, aquela que tem 2 empregados, 3 empregados, 5 empregados, 10 empregados, 20 empregados, assim como foi um sucesso o Simples, veja aí o Simples, o que tirou da economia informal e trouxe para a normalidade da relação de impostos, daqueles que estão empreendendo, o Simples. Então, isso precisa ser discutido sim, não é discutir, conversar, ver o que é melhor. Técnicos com informações corretas, não fazer politicagem. Dessas empresas menores, talvez não ter todas as obrigações que têm as empresas maiores conquistadas pelo CLT, que é natural, é um direito do trabalhador que não se pode mexer. Mas algo tem que ser feito para que não haja tanta informalidade e haja tantos processos trabalhistas no Brasil. E pode verificar, viu, Ney? Pode verificar o meu trabalho, advogado. Se você pegar de cada 100 ações trabalhistas, 70% é da pequena e média empresa. Que às vezes não tem estruturação, não é que não quer pagar o empregado, é que é muito encargo, custo Brasil, impostos, etc, etc. Então isso também precisa ser revisto. Agora, é isso que acontece. No seguro-desemprego, carência de 18 meses, na auxílio, o teto será a média das últimas. Então, uma porção de espertezas que a dona Dilma falou que não ia fazer na campanha, ganhou as eleições com o voto não talvez de um povo, mas de uma multidão que seguiu ao grito dos marqueteiros e agora ela está fazendo tudo ao contrário. Não é bom para o Brasil, a Câmara, a eleição do Eduardo Cunha, não é o Eduardo Cunha em si, que também é um político, mas é um reflexo que o povo está insatisfeito. Veja, por exemplo, a pensão por morte, como ela vai ser difícil. Olha aqui, nós temos aqui, olha, não há prazo mínimo, né? De casamento. Falecido deve ter 24 meses de contribuição previdenciária, exigência de tempo mínimo de casamento. Então, uma porção de entraves que vai economizar. Parece que com o aumento dos combustíveis, bilhões pretendem arrecadar. Agora, esses bilhões vai ser em favor do povo ou vai para acertar o rombo da Petrobras? Que coisa lamentável. Que país é este? Nós temos sempre, quando a economia se desarranja, como aconteceu agora, tudo começa a dar errado, desemprego na indústria crescente, etc. A gente tem 2 caminhos: aumentar os impostos e fazer cortes. Fazer corte é doloroso. Vocês viram lá na Grécia, né? Derrubaram o governo. Ninguém quer fazer corte, ninguém quer fazer sacrifício. Todo mundo quer aumentar imposto. Só que aqui no Brasil, eu acho que devia ser feita uma pesquisa para saber
qual é o limite que o povo tem para pagar? Porque já está pagando 37%, doutor Éder. Já é um negócio assustador o que nós pagamos. Olha, você tocou num ponto interessante aí. Roma dominou o mundo. Não é bem dominou o mundo, mas vamos usar a expressão que todo mundo usa, né? Matriculou lá na escola grega, tá bom. Os soldados romanos, o butim, os despojos, as conquistas que eram feitas pelo exército romano, grande parte era dividido com os soldados. Mas depois que Roma já estava, que os César já estavam não sei aonde, no Olimpo, né? Começaram a tirar um pouquinho dos soldados. Olha, nós conquistávamos aquele país, cada um ficava lá uma coisa, outra, com bem, com a mulher não sei de quem. Mas depois foi tirando um pouquinho. Foi tirando um pouquinho, até que os soldados ficaram sem nada. Tudo tem que ter limite. Acabou o Império Romano. Esse povo brasileiro é guerreiro, sim. É como para sobreviver nesse país, o empresário é guerreiro. Quem consegue pegar uma empresinha pequenininha e subir, olha, é mais do que guerreiro. Será que uma coisa que pudesse falar aqui, que é mais do que guerreiro? É um super guerreiro, super-homem, Super-homem, super empresário, supermente. Aqui é difícil. Você junta o seu capitalzinho, o seu trabalho, o seu esforço, para subir um pouquinho na vida. Aqui é difícil por causa dos impostos. Agora, querer ainda penalizar um pouquinho mais. Então, eu trago aqui, dona Dilma. Vamos mandar. Produção, vamos mandar para dona Dilma esse programa. Olha o que aconteceu com Roma. Olha que aparece aí um tal de exército. Lembra do Nero? Incendeia esse país? Será que aquela conversa que tem que ter sangue para a gente virar povo? Vamos evitar isso. Não fala que Deus é brasileiro. Dona Dilma, está no limite. Ô, seu Joaquim Levy, não sei quais os interesses o senhor representa, mas o senhor está concordando com isso? Disseram que aquele lá eu não estou defendendo ninguém não, porque era do Hermínio Fraga, esse que era do Aécio? Era do Aécio. O Hermínio Fraga seria o ministro da Fazenda do Aécio se ele fosse eleito. E ele fala, eu vi as conversas dele, era bem transparente, eu não estou de um lado nem do outro. Agora, meu amigo, concordar, não esqueci, Joaquim Levy é um homem independente e tal. A mulher, a dona Dilma aí, ela, eu não sei bem se ela é presidente que o povo elegeu, o Lula elegeu ela. Será que ela tem condições de impor uma situação dessa? Parece que o ministro falou qualquer coisa, ela dá bronca. Ô Dilma, tá difícil. Tirar mais um pouquinho. Frear o consumo, como nós falamos. Consumo do quê? Só consumir por causa de 60 meses para pagar caro. Tirar um pouquinho mais é perigoso. No mínimo que eu posso falar hoje. Muito bem. Então, na semana que vem, o doutor Éder vai dizer aqui como ficou a composição da Câmara de Vereadores de São Caetano com relação a duas comissões importantes e fundamentais ao funcionamento do Legislativo. Aqui estão, no X da questão de hoje, terça-feira, dia 3, aqui estão as considerações finais do advogado, do vereador e do comunicador Éder Xavier. Bom, estamos encerrando o programa, o X da questão, falamos da Dilma, falamos de São Caetano do Sul, trouxemos a esperança, falamos da Câmara, do Eduardo Cunha, da insatisfação do povo brasileiro, povo e multidão, que o povo tem que estar na rua, que temos que estar, que é perigoso incendiar esse país, mas nem eu queria te dizer uma coisa encerrando, é muito importante mesmo a composição da Câmara, das comissões em São Caetano. E eu disse e repito aqui que é importante que vamos analisar as contas do ex-prefeito José Auríquio no ano de 2012. Que haja independência dessa Câmara, que jurássicos não venham a fazer aquilo que não deve fazer. É fiscal do povo o vereador, que isso se consagre na Câmara de São Caetano do Sul. Mas encerrando então, quero dizer para você, Ney, para quem nos acompanha, no programa X da Questão, na Web TV, na nossa cidade é o canal, para dizer o seguinte, será, Ney, essa fica no ar essa pergunta, que nós não somos, Brasil, aí, não somos a Nova Grécia,
né? Aumenta a carga tributária, freia o consumo, arruma não sei o quê, cai o governo. E aqui há outros motivos para cair governo. Há uma conversa no ar aí, será que essa dona Dilma fica até o final? Com tudo que vai acontecer, como dissemos aqui também, como você disse, a partir de agora que o Supremo Tribunal vai ler o nome dos políticos, será que nós vamos sair dessa situação a curto prazo? Então você aí, um grande abraço, que Deus nos guarde, que dê força de vitória e sensibilidade para a gente tomar cuidado com os nossos investimentos. Pessoal, vai começar a aparecer agora aí, propaganda, em 60 meses, 70 meses, o consumo estava indo. Cuidado para fazer investimento. Eu vou tomar cuidado para gastar meu dinheirinho, para que haja, na minha vida, harmonia. Mesmo havendo um governo que prometeu alguma coisa e muita coisa na campanha e está fazendo tudo ao contrário. Não é, dona Dilma? Um abraço para todos. Obrigado do programa, Ney Gonçalves Dias.